A Alerj deve votar em abril projeto que regulamenta o Repetro. Parlamentares cobram agilidade nos processos de alienação parental. E pessoas com deficiência poderão receber contas de concessionárias de serviços públicos em braille. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Até o final do mês de abril deve ser votado o projeto que regulamenta o Repetro no Rio de Janeiro. A informação foi passada pelo autor da proposta, deputado André Siciliano, após encontro com integrantes de sindicatos do setor nesta quarta-feira. Durante a reunião, o deputado André Siciliano explicou e reforçou que 2 medidas foram atendidas e serão incluídas ao projeto. São elas o Repetro integral aos poços maduros da Bacia de Campos e também Repetro integral para as indústrias instaladas no Rio de Janeiro. O que a gente está propondo é proteger a indústria do Estado do Rio de Janeiro, é proteger os empregos existentes. E queremos sim investimentos, mas para que sejam gerados os empregos aqui no Estado do Rio de Janeiro. A perda de empregos e a diminuição dos postos de trabalho no Estado do Rio foram algumas das preocupações apresentadas pelos sindicalistas durante a reunião. No entanto, a categoria se mostrou otimista com as mudanças propostas pelos parlamentares. Nós hoje somos 2 mil trabalhadores, mas antes nós já chegamos até o patamar de 10 mil trabalhadores. E estamos preocupados com relação ao Estado do Rio de Janeiro se tornar menos competitivo na questão de obras, né? Porque nós só temos uma obra dentro do Estaleiro Brasfels, P69, no mês que vem ela vai estar saindo, a gente não tem outras obras e estamos preocupados com essa situação do Repetro. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, garantir o Repetro integral para as indústrias do Rio de Janeiro é uma forma de valorizar o trabalhador local e garantir as vagas de emprego. A gente vê que realmente o trabalho que está sendo feito aqui na Alerj é o trabalho que o Brasil inteiro deveria fazer, né? Liberando aquilo que precisa ser liberado, porque no Brasil ainda não tem, e onerando aquilo que a gente não precisa. Né? Se a gente tem uma indústria no Brasil que fabrica aquele equipamento, por que a gente vai desonerar o que vem lá de fora? O economista e professor da UFRJ, Mauro Osório, que também esteve na reunião, destacou que 80% das empresas do setor de petróleo estão fora do Rio e que o pagamento dos impostos é feito no destino do produto, o que prejudica a arrecadação do Estado. O petróleo ele gera, de fato, muito pouca receita pública para o Estado do Rio de Janeiro, porque quando extrai o petróleo, é cobrado ICMS no destino e não da origem, ou seja, onde o petróleo é consumido, o petróleo extraído é consumido e não aqui. Quando exporta, tem a Lei Candir, que nunca foi cumprida de forma adequada, né? E o Repetro, aí chegaria os equipamentos aqui, a gente também não poderia cobrar ICMS. Hoje só 20% dos equipamentos que são usados para extrair petróleo estão sendo produzidos no Estado do Rio de Janeiro, então a gente tem que trazer isso para cá. E se, como foi colocado nessa reunião, né, sendo produzido no Rio de Janeiro equipamento para extrair petróleo, não cobrar ICMS. E se vier de outro estado, de outro país, cobrar, na verdade você não vai estar abrindo mão de emprego, pelo contrário, você vai estar criando uma política que vai gerar atratividade para passar a produzir equipamento de petróleo no Estado do Rio de Janeiro. Para o deputado Valdec Carneiro, é importante aprofundar o debate e desmistificar o Repetro como gerador de emprego, quando, na verdade, ele incide na capacidade de arrecadação do Estado. É um mito falar do Repetro como uma espécie de panaceia geradora de empregos. Isto não é verdade. Ao contrário, o Repetro tem repercussão na capacidade arrecadatória do Estado, que diminui. Por isso que é preciso levar em conta elementos que estão sendo introduzidos no projeto original, como esse que você menciona. Por exemplo, considerar os chamados campos maduros, que as grandes petroleiras não querem mais explorar, porque o custo de exploração é muito maior. É preciso induzir a exploração desses campos maduros. É importante levar em conta também as indústrias sediadas no Estado do Rio de Janeiro, porque senão o Repetro só vai servir ao capital internacional, só vai servir às petrolíferas internacionais que vão comprar os seus equipamentos, as suas máquinas, a sua própria indústria. O Plano Diretor de Transporte Urbano já recebeu verba do Banco Mundial para a contratação de especialistas que vão definir políticas públicas para o setor. A informação foi passada pelo secretário estadual de Transportes durante a audiência da CPI na Alerj.
O plano tem como objetivo subsidiar o governo do estado no desenvolvimento das políticas públicas setoriais, orientando não só as ações executivas relativas aos investimentos em infraestrutura viária e sistema de transporte coletivo, como metrô, trens, barcas, terminais de integração, como também definir modelos operacionais e tarifários que possibilitem otimizar o uso das redes de transporte disponíveis. Ele é um plano que faz um diagnóstico da estrutura de transporte no Rio de Janeiro e faz uma série de previsões para orientar o Estado na sua tomada de decisão de investimento. Existem determinados investimentos que são muito falados, mas quando são detalhados, quando é rodado o modelo matemático, quando são vistos todas as questões relacionadas a eles não são talvez a alternativa mais indicada. Por isso é que é muito importante que a Secretaria faça esse trabalho técnico, que o secretário seja uma pessoa técnica para que possa unir as demandas da população, as demandas do governo com a realidade dos fatos e dos estudos. Outro tema debatido na reunião foram as perdas econômicas sofridas pelo setor por causa da crise financeira do Estado. Segundo o secretário, os transportes de massa perderam cerca de 20% dos usuários nos últimos 2 anos. O aumento do desemprego também foi impactante. 80%, por exemplo, dos recursos do bilhete único são direcionados a complementar o Vale Transporte do trabalhador. Então, quando há uma perda de empregos, também temos esse reflexo. Então, esse segredo de desenvolver alternativas, buscar novas alianças, buscar integrações, tem que ser realizado por todos os modais para que a gente possa superar isso. Para o relator da CPI, deputado Geraldo Pudim, fazer um recorte da crise econômica do Estado direcionada ao transporte vai ajudar o trabalho da comissão. É um dado interessante, é um dado importante para que a gente possa estar produzindo o nosso relatório. Essa avaliação, a Secretaria de Transporte, a AGETRANSP, o DETRO, todos eles vão trazer contribuições importantes para que ao final do nosso trabalho, não só a gente avalie essa perda econômica e social que o setor de transporte público no Rio de Janeiro vem sofrendo, mas que nós possamos apontar soluções. O presidente da CPI disse que os deputados vão analisar de forma mais minuciosa as informações trazidas pelo secretário. O que nós estamos querendo é obter o maior número de informações, dados e elementos que dê a nós a condição da gente realmente corrigir os rumos, como hoje tem sido o sistema de transporte no estado do Rio de Janeiro. As concessionárias de energia elétrica que operam no estado podem ser obrigadas a disponibilizar via internet as informações de consumo dos usuários. A proposta do deputado Zaqueu Teixeira recebeu parecer pela constitucionalidade durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj. Segundo o parlamentar, a proposta tem o objetivo de dar transparência aos usuários que não conseguem acompanhar o consumo de energia elétrica durante o mês. Hoje você tem muito os medidores aéreos, você não consegue acompanhar a medição, você não consegue detectar se aquela medição está correta ou não. Então, disponibilizar a medição na rede de computadores nada mais é do que o consumidor ter a garantia do acompanhamento daquilo que ele está consumindo na sua residência. A comissão emitiu parecer a 48 projetos de lei. A proposta dos deputados Flávio Serafini e Valdec Carneiro, que pede a criação do Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares do Estado do Rio, também recebeu parecer favorável. A biblioteca escolar é muitas vezes o principal espaço de acesso ao livro na vida da grande maioria de crianças, adolescentes, mesmo jovens e adultos. Então, o que a gente quer com essa instituição de um sistema é que as bibliotecas estejam integradas, compartilhem informação, tenham bibliotecários, tenham programas, projetos que incentivem a leitura e dessa forma as bibliotecas façam parte de fato do cotidiano escolar e especialmente do cotidiano de aprendizagem do aluno para que ele de fato abrace a leitura. A deputada Marta Rocha é autora do projeto de lei que obriga as maternidades do Estado a colocarem no documento de identificação dos recém-nascidos o tipo sanguíneo e o fator RH. A proposta recebeu parecer pela constitucionalidade. Quando a gente pede para incluir nesses documentos o fator RH e o tipo sanguíneo, é que a gente quer criar um protocolo para que não precise ser policial para que o seu documento tenha o seu fator RH ou o seu tipo sanguíneo.
Pelo contrário, que qualquer do povo tenha disponível esse documento e essa notificação que às vezes no momento de um acidente é muito importante para a solução daquele problema. Já o deputado Osório quer proteger os motoristas de transportes coletivos rodoviários. Segundo o parlamentar, tem sido crescente no estado casos de violência física e verbal contra estes profissionais. É importante que essa legislação venha à pauta o mais rápido possível para que nós possamos ter regras claras e para que todos os ônibus possam ter um indicativo de que se o motorista for destratado ou desrespeitado, poderá haver uma sanção ao passageiro, porque ele está levando em risco não apenas a integridade do motorista, mas também a vida dos próprios passageiros, uma vez que trata-se de uma prestação de serviço de transporte público. E naquele momento, o motorista de ônibus pode ser equiparado a um agente público e, por isso, merece proteção. Outro projeto que recebeu parecer favorável foi o do deputado Flávio Bolsonaro. A proposta apresentada pelo parlamentar inclui patologias no rol de doenças que impossibilitam policiais militares a exercerem a função. Na verdade, o objetivo do projeto é mexer numa legislação para reduzir um pouco a burocracia no tocante à reforma dos militares aqui do Estado. Caso essa junta avalie que essa doença também torna um policial militar, um bombeiro militar, incapaz para a sua atividade fim, ela terá autonomia para opinar pela reforma desse militar, ou seja, pela passagem dele aí na atividade, conforme o que diz a legislação, que já ampara os demais casos expressos em lei. Parlamentares cobram agilidade nos processos de alienação parental. Os possíveis problemas da lei que trata do tema foram debatidos durante a audiência pública na Alerj. Um dos principais pontos discutidos foram as denúncias relativas a abusos sexuais cometidos pelos pais. Para a presidente da Comissão da Cidadania da OAB Barra, o texto da lei prejudica as mulheres. Existem mãe que mente, é claro, porque a conjuntura da separação, a mudança do setor econômico e psíquico, sim, mas a questão que temos que pontuar é que quando essa lei veio, vários grupos feministas e tudo mais chamou a atenção que seria mais uma forma de violar os direitos das mulheres. Se a mulher não tiver uma prova concreta do que ela está alegando, ela perde imediatamente a guarda. Basta ter indícios que o juiz nem mesmo indica a perícia. Esta avó sentiu na pele o sofrimento. O neto relatou ter sofrido abuso sexual pelo pai e pelo avô paterno, que tentaram reverter a situação alegando alienação parental por parte da mãe. O caso ainda está sendo analisado pela justiça e ela teme que a criança volte a ter convívio com o pai. Primeiro, que volte a ser abusada. Porque ele conta para minha filha no início de casamento que ele tinha sido abusado pelo pai e pelo avô. Ele hoje nega, mas ele contou. E dele voltar a ser abusado e de que todos esses anos que nós tivemos de trabalho para fazer essa criança sorrir, volte, ser jogado no lixo. Porque ele hoje é uma criança praticamente normal, embora tenha resquício. Se você falar a palavra pai, ele vira um monstro. Ele tem horror dele. Se por um lado muitas mães revelam serem vítimas da lei, por outro pais também podem ser vítimas de acusações mentirosas e perderem o direito de conviver com os filhos. É o caso de Vinícius Lima, que entrou com um pedido de guarda compartilhada para não perder o contato com a criança. No processo, ficou configurada atitudes de alienação parental por parte da mãe. Desde que eu consegui a guarda compartilhada, foram 3 anos de muita luta e muitos problemas, do meu filho ser até proibido de frequentar curso de inglês, aula de violão, porque era eu que levava, ele mudou. Ele era um menino muito medroso, era um menino que tinha muito cuidado para falar, até para fazer as coisas, até para fazer a arte mesmo, de subir muro. Hoje ele é um menino que nada 2 quilômetros, participa de competição, ele pedala, a gente pratica esporte junto. Foi importantíssimo essa lei da guarda compartilhada e a própria lei da alienação parental, para poder compreender de que o filho precisa dos dois. A representante do Ministério Público disse que o problema não está na lei, mas na falta de equipe técnica capacitada do Judiciário para estudar cada caso.
principalmente quando há indícios de abusos sexuais, já que, segundo ela, é preciso um estudo psicológico aprofundado para detectar quem está falando a verdade. Se uma equipe técnica não está capacitada e não está realmente aberta para poder enxergar qualquer aspecto daquela história, ela pode acabar absorvendo uma única lupa e acabar analisando todos os casos como se fosse um só. Não existe uma verdade única, a lei não é boa nem má. A questão da aplicação dela e sempre ciente das inúmeras possibilidades é que tem que estar presente sempre. O juiz da 4ª Vara da Criança, da Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro disse que os casos de acusações de alienação parental não podem ser vistos de forma genérica e que a lei não foi criada para beneficiar os homens e prejudicar as mulheres. A lei fala em genitores, ela fala o tempo todo em genitores, ela é aplicável às mães e aos pais. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ainda que houvesse a revogação da lei, o conteúdo dela sempre pôde ser aplicável e continuará sendo em qualquer ação de guarda ou de reversão de guarda, porque a guarda fica com aquele melhor preparado para garantir a segurança, uma criação boa, etc., para a criança. Melhor que seja compartilhada. Não sendo, vai ter que ser escolhido um dos dois. O importante é não tratar essa questão de forma genérica, isso é um erro. Isso é um erro grave. O importante é olhar caso a caso. As deputadas enfermeira Rejane e Tia Ju, presidentes das comissões da criança, do adolescente e do idoso e da mulher, querem agilidade nos processos referentes à alienação parental. Elas vão apresentar emendas ao orçamento do Estado para garantir recursos para a contratação de equipes técnicas. Direcionar orçamento para que efetivamente a gente possa ter a formação de quadros importantes que atuam nas unidades públicas, como delegacias, como defensoria, como saúde também, porque foi falado um pouco, mas isso tudo a gente precisa de continuar o debate, Eu acho que é um caminho. Casos de alienação parental dentro das varas de família têm que ser priorizados. Isso é fato. Então, a Comissão da Criança também vai fazer um encaminhamento a esse respeito, fazer um pedido formalizado ao tribunal, presidente do tribunal, para que se possa dar serenidade a esses casos, porque é a integridade física e mental da criança que está em jogo. Pessoas com deficiência poderão receber contas de concessionárias de serviços públicos em braille. Acompanhe agora as notícias do plenário com a repórter Fernanda Nogueira. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Marcos Vinícius, que cria a política de capacitação para o atendimento de idosos em instituições públicas. O objetivo é oferecer treinamento para os profissionais que lidam com as pessoas da terceira idade. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Nós temos a maior população de idosos do Brasil. O Rio de Janeiro é o estado que mais envelhece em toda a nossa federação. Então nada mais justo que capacitar os funcionários públicos, tanto da área de saúde ou das outras áreas, que possam receber melhor o idoso. Às vezes até com curso com gerontólogos ou geriatras. Eu entendo que nós temos que prestar um bom serviço a quem tanto ajudou o estado do Rio de Janeiro e a quem tanto ajudou o Brasil. Já a deputada Márcia Giovanni quer criar o programa Feira das Mulheres Trabalhadoras Rurais. A ideia é promover a inclusão e a valorização da mulher que trabalha no campo, com a comercialização e divulgação dos produtos da agricultura familiar. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Elas vão ter aonde comercializar o seu produto, Vamos inserir essas mulheres também no mercado de trabalho e vai ser bom também para a população, que vai ter um produto de qualidade, produtos também orgânicos e com preço muito mais acessível. A lei que proíbe a cobrança para a utilização dos banheiros de shopping centers pode ser alterada. O deputado Carlos Macedo quer incluir na regra os supermercados, galerias, centros comerciais e qualquer estabelecimento voltado para o público em geral. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões.
Cinemas, teatros, casas de shows, boates, estabelecimentos que promovam eventos com necessidade de iluminação reduzida podem ser obrigados a instalar nos corredores sinalização luminosa que fique visível durante todo o tempo de funcionamento e indique os acessos do local. Degraus e possíveis obstáculos, além das placas que indicam as saídas, também devem ser iluminados. O projeto do deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para outra votação. Pessoas com deficiência visual podem ter garantido o direito de receber contas de água, luz e telefone com informações em braille. O projeto do deputado Nivaldo Mulim foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para mais uma votação. E o deputado Bruno Dauaire quer proibir a remoção de veículos para município diferente daquele onde foi feita a apreensão. A prioridade deve ser levar o veículo para a cidade em que ele foi emplacado. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. Os pátios legais viraram uma grande dor de cabeça para os contribuintes, né, que estão em débito com os seus impostos. O que a gente quis é facilitar e criar um regramento básico para que esses consumidores não sejam ainda mais penalizados, além das multas e das diárias que eles pagam, em ter o seu carro depositado num pátio distante do município do qual foi apreendido. As operadoras de telefonia podem ser obrigadas a instalar repetidores de sinal de celular dentro dos túneis do estado. O projeto do deputado Márcio Canella e do ex-deputado Vaguinho foi aprovado em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. A lei que trata da política estadual de resíduos sólidos pode ser alterada. O deputado licenciado Jorge Felipe Neto quer incluir no texto a determinação para que as marinas e os estaleiros do estado deem destinação final aos resíduos produzidos, principalmente as carcaças de embarcações. A matéria recebeu uma emenda. Espaços públicos e privados podem ser obrigados a liberar o acesso de pessoas com diabetes tipo 1, portando insulina, medidores de glicemia e pequenas quantidades de bebidas não alcoólicas e alimentos recomendados para este tipo de doença. Todos os pacientes terão que apresentar laudo médico que comprove a condição de diabético e devem permitir a revista na portaria dos locais visitados. O texto do ex-deputado Rogério Lisboa recebeu uma emenda. E o deputado Zaqueu Teixeira quer ampliar a abrangência da lei que determina a instalação de balanças em supermercados, utilizadas pelos consumidores para conferir o peso dos produtos. O parlamentar inclui no texto os hipermercados e estabelecimentos similares e prevê que os recursos aplicados a quem infringir a lei sejam destinados ao Fundo Especial para Programas de Proteção e Defesa do Consumidor, o FEPROCON. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para segunda votação. Já o deputado Iranildo Campos quer obrigar as empresas prestadoras de serviços a informarem em seus boletos de cobrança a existência de eventuais débitos pendentes dos consumidores. A matéria recebeu uma emenda. As carteiras de identidade e de habilitação podem passar a conter informações sobre doenças do portador do documento. A ideia é auxiliar no atendimento quando a pessoa precisar ser socorrida. O projeto do deputado Figueiredo recebeu uma emenda e retornou às comissões. Ainda na pauta, o texto dos deputados Tia Ju e Valdec Carneiro, que autoriza o governo a adotar medidas para que sejam instaladas câmeras de vídeo nas áreas externas e internas dos abrigos públicos e particulares de idosos. A proposta foi aprovada. Os deputados Luiz Paulo e Paulo Ramos querem autorizar o governo a fazer um levantamento dos ganhos obtidos pelos bancos Itaú e Bradesco enquanto administradores das contas dos servidores públicos do Estado. O texto foi aprovado em primeira discussão. O Bradesco administra as contas do Poder Executivo e do Poder Judiciário. E o Itaú as contas do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Assembleia Legislativa. E essas gestões dessas contas é mais ou menos assim, D+2, o que quer dizer isso? Se eu boto dinheiro, Tesouro, boto dinheiro no cofre do Itaú, ele repassa aos funcionários 2 dias depois. Então, nesses 2 dias, eles têm ganho de aplicação desses recursos.
Além do mais, tem toda a cobrança das taxas sobre cada conta, né? Além do mais, tem os empréstimos consignados. E, além do mais, tem os cheques em vermelho com juros extorsivos, os cartões de crédito, etc. Então era interessante a gente saber cotejar o que representa o que o banco paga para ter essas contas e, ao longo dos anos, o que ele ganha com isso, para ver se esse negócio tem sido um negócio bom para o Estado. A lei que criou o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social pode ser alterada. A deputada Zeidan quer incluir nos requisitos dos programas que vão receber os recursos a existência de sistema de monitoramento de enchentes e chuvas. O projeto recebeu uma emenda. Estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios devem garantir ao consumidor que encontrar um produto à venda com prazo de validade vencido o direito de receber de graça outro produto idêntico ou similar. A proposta do deputado Tutuca foi aprovada em primeira discussão. O governo do estado pode criar campanhas para incentivar o cultivo das plantas citronela e crotolária como forma de combate natural ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O texto da deputada Fatinha foi aprovado em primeira discussão. 77 alunos do Cefet estiveram na Alerj nesta quarta-feira para conhecer o projeto do Parlamento Juvenil. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio chegaram cedo ao Palácio Tiradentes. Durante a visita, eles conheceram detalhes da história do Legislativo Fluminense e também sobre o funcionamento do projeto para jovens parlamentares. A nossa intenção em trazê-los é estimular a participação política desses alunos a partir de um entendimento mais profundo sobre o que é a política, né? Qual é a função do legislativo e quais são as possibilidades de participação da juventude. Eu acho que o Parlamento Juvenil é uma possibilidade de participação que não se divulga, ou se divulga, isso chega muito pouco nas escolas, né? Então existe essa intenção de estimular não só o entendimento deles sobre política, mas também de participação política. Os alunos fizeram uma visita guiada pela Alerj e depois assistiram a uma palestra do deputado Anderson Nogueira, coordenador do Parlamento Juvenil. A gente teve uma palestra sobre os partidos políticos e viu a diversidade, que tem 35 partidos e tal, e a professora decidiu mostrar isso mais de perto pra gente, como mais uma realidade. Tá sendo bem legal meio que sentir a energia daqui, sabe, o simbolismo todo que tem esse lugar e tal, e pensar que teve muita luta já, enfim, traz uma certa seriedade, um sentimento legal de estar aqui. Privilégio para nós, no Dia Mundial da Juventude, receber quase 100 jovens do Cefet, aqui da capital do estado, para conhecer não só a história do Palácio Tiradentes, mas perceber que a juventude deve e pode interferir na história que está para ser construída. Então é a possibilidade de demonstrar a eles que há coisas acontecendo, que há outros jovens espalhados pelos 92 municípios do estado agindo e que eles podem também ser parte dessa semente que quer e vai germinar. O Jornal da Alerj fica por aqui, você pode acompanhar a programação também em nosso site ou pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você.